galera que vai fazer o concurso para a Polícia Civil de São Paulo. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos. E meu objetivo hoje, nesse aulão de revisão de véspera, é abordar os principais pontos da matéria, revisar aqueles assuntos que vocês não podem esquecer, porque tem alta probabilidade de aparecer amanhã. Então, venha comigo. Vamos embora. Lembrando o conteúdo programático, abordando o conceito de sistema operacional, editor de textos, editor de planilha eletrônica, mensageria eletrônica, VoIP, redes de computadores, hardware e softwares maliciosos. Vamos nessa. Começando a revisão falando sobre sistemas operacionais, mais especificamente sobre o Windows 10. Primeira dica, lembrar os caracteres inválidos. No Windows, nós temos 9 caracteres que são proibidos, que não podem ser utilizados em nomes de arquivos ou pastas. Para lembrar esses 9 caracteres, vocês vão com essa imagem para a prova. A imagem de um bonequinho. Quando a gente desenha um bonequinho, só essa partezinha já tem 3 caracteres. 4, 5. Consegue visualizar? Barra pipeline, que é a barra em pé, contra a barra. Os bracinhos são os sinais de menor e maior. Se eu quiser representar um beijinho numa rede social, eu boto 2 pontos, asterisco. Então, 2 pontos, asterisco. O cabelinho são as aspas e o sexo é a interrogação. Então, 9 caracteres que não podem ser utilizados para criar nomes de arquivos ou nomes de pastas. Como é que cai na prova? Vamos dar uma olhada. Questão do TJ São Paulo de 2020. No sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, os nomes de arquivos ou pastas seguem algumas regras, sobre os quais é correto afirmar que: letra A. O tamanho máximo de caracteres que pode ser utilizado no Windows 10 inclui o nome do arquivo e o nome do seu caminho. Gabarito, letra A. Nós podemos ter 260 bytes para o caminho completo. E quando a gente fala caminho completo, vocês vão ter que lembrar que o disco rígido, por exemplo, é representado pelo C dois pontos. Dentro do disco rígido, a gente instala o sistema operacional. E aí ele cria uma pasta, por exemplo, usuários, uma pasta com o nome do usuário. Dentro dessa pasta, ele cria uma pasta documentos. Dentro dessa pasta documentos, eu posso criar pastas, subpastas e salvar os meus arquivos. Como, por exemplo, renato.docx, se for um arquivo do Word. Percebam que do início do caminho até o Renato, a gente já gastou 30 caracteres. Então, quando eu for salvar o nome do arquivo dentro desse caminho, eu vou ter o limite de 260 menos 30. Eu tenho 230 sobrando para o meu nome de arquivo. Isso contemplando a extensão, o ponto. Então, são 260 caracteres para o caminho completo. Uma questão na prova de vocês pode colocar o seguinte: quanto mais interno estiver um arquivo dentro dessa estrutura hierárquica de pastas, de árvore de diretórios, quanto mais interno, menos caracteres vão sobrar para o nome do arquivo. Porque o caminho já está ocupando posições desses 260 caracteres. Legal? 1 byte é igual a 1 caráter. Então, 260 bytes são 260 caracteres. Gabarito aí, letra A de alfa. Por que as outras estão erradas? Vamos ver. Letra B. O nome do arquivo no Windows 10 não pode ter caracteres como barra, contra barra, 2 pontos, asterisco, interrogação. Observem que ele coloca os caracteres de maneira adequada. O erro da letra B é que ele diz que a extensão pode incluí-los. E a extensão, ela é parte do nome. A extensão vai ser o sufixo do nome do arquivo, que vai identificar o aplicativo, a origem daquela informação. A extensão também
não pode conter esses caracteres. Então, a letra B está errada. Letra C. Os nomes dos arquivos do Windows 10 podem ter até 128 caracteres. Não. O nome do arquivo vai variar a quantidade de caracteres de acordo com a sua localização no disco. São 260 bytes para o caminho completo. Caracteres como, aí a gente tem um bonequinho, podem ser utilizados no Windows. Não podem. Professor, arroba pode? Ô, meu filho, tá vendo arroba aí? Não, então pode. O que não pode são esses 9. O nome do arquivo no Windows 10 não pode ter os caracteres do bonequinho. Mas o nome do seu caminho pode? Não. O caminho é composto por uma estrutura de diretórios, de pastas. E esses caracteres também são vedados no nome das pastas. Teve gente que reclamou na letra E, porque o C dois pontos tem 2 pontos, porque a contrabarra é o separador. Perfeito. Por isso que o 2 pontos e a contrabarra não podem formar nomes de arquivos ou pastas. E, ratificando, o nome do arquivo no Windows 10 não pode ter esses caracteres. Logo, o caminho é formado pelo disco, né? Pela unidade raiz e pela estrutura de diretórios. A contrabarra é o separador desses diretórios. A letra E está fora. Eu não posso ter esses caracteres no caminho. Gabarito, então, ficou letra A de alfa. E o que é importante? Além dos 9 caracteres, a gente aprendeu que a estrutura de diretório, tanto no Windows quanto no Linux, é uma estrutura hierárquica. É uma estrutura em árvore. Legal. E que no Windows a gente tem 9 caracteres que são vedados. A contrabarra separa as pastas. É o nosso separador. Legal. E o caminho completo pode ter até 260 bytes. Essas são características do Windows. Vamos nessa, pessoal. Ainda falando sobre o gerenciamento de arquivos. Quando nós arrastamos arquivos, haverá algum procedimento de copiar ou de mover. Como é que é? Imagina, se eu entro lá no explorador de arquivos, seleciono um arquivo de uma pasta e arrasto ele, vai acontecer alguma coisa. Ou ele vai ser copiado, ou ele vai ser movido. Quem é que vai definir isso? O destino. O destino é que define. Se eu arrastar um arquivo para um disco diferente, ele vai copiar. Se eu arrastar um arquivo dentro do mesmo disco, ele vai mover. Hoje é véspera da prova. É difícil decorar as coisas. Então, você tem que buscar entender. Raciocina comigo. Um colega sentou no meu computador, olhou um arquivo maneiro. Ele pensou assim, cara, que foto bacana. Posso copiar para o meu pendrive? Eu falei, pode. Aí ele arrasta a foto para o pendrive, que é dele. Eu quero perder minha foto? Não. Então, ao arrastar para um disco diferente, até por uma questão de segurança, ele cria uma cópia. Disco diferente, copia. Não quero perder o meu. Agora, se eu tenho um arquivo dentro do disco, e aí eu arrasto o arquivo dentro do disco, se eu ficar com 2 arquivos iguais no disco, daqui a pouco eu estou alterando um, e o outro está ficando desatualizado, vai perder a consistência, a integridade. Que droga. E aí, eu começo a me enrolar. Qual vai ser o arquivo que tem a última versão? Não é? Então, dentro do mesmo disco, para que eu vou querer ter 2 arquivos iguais? Só está ocupando espaço. Não é nem uma cópia de segurança. Logo, dentro do mesmo disco, ele vai mover. Essa é a lógica. Ah, não entendi. Ah, então decora, meu filho. Disco diferente copia, mesmo disco move. Essa é a lógica. Agora, se você quiser copiar incondicionalmente, basta pressionar a tecla Ctrl. Quando você mantém a tecla Ctrl pressionada, não interessa mais o destino. O Ctrl sempre copia, o Shift sempre move e o Alt sempre cria atalho.
Como é que cai na prova? Vamos ver, ó. Questão do TJ de São Paulo. No Windows, em sua configuração padrão, ao se arrastar um arquivo ou pasta, o que acontece depende do destino para onde o objeto está sendo arrastado. Ao se arrastar um arquivo para uma pasta em uma unidade diferente, sem utilizar o teclado, sem pressionar qualquer tecla, disco diferente, ele vai ser o quê? Copiado para a pasta de destino. Ok? A letra B, perceba que ela é incoerente, porque se você apaga ele da pasta de origem e cria um atalho, o atalho não vai servir para nada. O atalho apenas facilita o acesso para uma informação, mas a informação tem que existir. Para criar um atalho, eu teria que pressionar a tecla Alt. Para mover, eu teria que pressionar a tecla Shift. E para apagar, eu teria que arrastar para a lixeira. Já que ele está falando de arrasto, eu deveria ter que arrastar para lixeira. Seria um procedimento de exclusão. Entendi. Gabarito, letra A. E agora que a gente falou da lixeira, já vale a pena destacar que se o ícone da lixeira estiver com papel dentro, significa que a lixeira possui arquivos. Se o ícone estiver sem papelzinho, é porque a lixeira está vazia. Isso já caiu em prova da VUNESP. O que é a lixeira? A lixeira é uma pasta de sistema que vai armazenar arquivos excluídos. Por padrão, só disco rígido tem lixeira. Seja HD magnético, seja um SSD sólido. Disco fixo é que vai ter lixeira. Também não interessa se é fixo ou removível. Disco rígido, HD e SSD tem lixeira. Legal. Agora, a lixeira ela tem um tamanho. Estamos na véspera da prova. O que vocês vão lembrar acerca do tamanho? Tem uma fórmula para isso. É 10% de 40 mais 5% do excedente. Véspera da prova, você vai lembrar o seguinte. O tamanho da lixeira não é exatamente 5%, mas ele tende a 5%. Como assim? Quanto maior o tamanho da lixeira, mais próximo de 5%. Beleza? A fórmula para calcular o tamanho da lixeira é 10% de 40 mais 5% do excedente. Então, se o examinador coloca lá um disco de 480 GB, eu tenho 10% de 40 mais 5% de 440, que é o que excede 40 para chegar a 480. 10% de 40 é 4, 5% de 440 é 22. Então eu tenho 26 GB. Ok? 26 GB vai ser o total. Só que a resposta tende a ser em mega. Aí você vai pegar 26 vezes 1024. Aí você vai achar o resultado. E se na hora da prova não lembrar da fórmula? Procura o resultado que tem aproximadamente 5%. Perceba que não é exatamente 5%, mas é aproximadamente. 5% de 480 seria 24 GB. Não é exatamente 24, são 26. Mas aí você vai por aproximação. Tá bom. Se você quiser liberar espaço em disco, você tem que esvaziar a lixeira, tem que apagar o arquivo sem mandar ele para a lixeira. E como é que a gente faz para um arquivo não passar pela lixeira? A gente pressiona a tecla Shift durante o procedimento de exclusão. Uma outra observação importante é que disquete, CD, DVD, Blu-ray, pendrive, cartão de memória não possuem lixeira. Professor, mas eu ouvi o outro professor falando que tem. Ô meu filho, véspera de prova, se cair na prova amanhã, pendrive não tem lixeira. Legal? HD externo tem lixeira? HD tem lixeira, não interessa se é interno ou se é externo. Pendrive não tem lixeira. É isso que você vai marcar amanhã.
E se for um disco de rede? O HD de um servidor, aí não tem lixeira. Só disco local tem lixeira. Entendi. Vamos ver como é que caiu na prova da Polícia Civil de São Paulo. Olha lá. O Microsoft Windows, em sua configuração original, exclui permanentemente um arquivo sem armazená-lo na lixeira se ele estiver na pasta ou biblioteca de imagens? Não. Se ele estiver na barra de tarefas? Barra de tarefas não armazena arquivos, né? Armazena ícones de atalho em uma pasta da rede. Se você apagar um arquivo da rede, ele é excluído definitivamente. Rede não tem lixeira, gabarito letra C. Pendrive não tem lixeira, rede não tem lixeira. E vamos que vamos. Ainda sobre o Windows 10, conceito de área de transferência, ou clipboard, né? O local que vai armazenar informações copiadas ou recortadas, permitindo a troca das informações entre os aplicativos. O que chama a atenção? Essa versão do sistema operacional Windows criou o conceito de histórico da área de transferência. O histórico da área de transferência permite que você, usuário do Windows 10, que trabalhe com uma conta, que seja uma conta da Microsoft, na hora de instalar o Windows e de criar os usuários, a gente pode trabalhar com contas locais, o que não é recomendável, ou com contas da Microsoft. Aí você faz o login com o seu e-mail. É lógico, um e-mail, Hotmail, Outlook, um e-mail da Microsoft. Qual a vantagem de fazer o login com o e-mail da Microsoft? Você passa a desfrutar de recursos da nuvem. Você passa a usar o OneDrive para armazenamento de arquivos na nuvem. Você passa a usar a área de transferência também na nuvem. Então, aquela área de transferência que era volátil, que armazenava apenas a última informação copiada, passa a apresentar um histórico de até 25 itens. É possível que eu copie alguma coisa hoje e amanhã, ao ligar a máquina, esteja na área de transferência. É possível que, se eu logar em outra máquina com a mesma conta, eu compartilhe dessa área de transferência. O Windows V é o acesso a esse histórico da área de transferência. Um recurso que vai poder ser habilitado e que é muito interessante. Como é que caiu na prova? Olha comigo. Questão da Polícia Civil. A área de transferência é um recurso presente em diversos sistemas operacionais. O objetivo é o quê? Sempre que copiar e recortar, vai para a área de transferência. No caso do Windows 10, a área de transferência, letra A, permite que ela seja utilizada em nuvem, possibilitando que se copie imagens e textos de um computador para outro. Gabarito, letra A. Esse assunto caiu na última prova. Esse assunto é recorrente. E você acredita que ainda hoje, véspera de prova, tem gente que não sabia? É verdade. Então, fique esperto. O histórico da área de transferência é um recurso que vai possibilitar armazenar até 25 itens na nuvem. Legal. Por que a B está errada? Permite que ela seja limpa por completo. Legal. Não sendo possível a escolha de apenas alguns itens que não serão apagados. Você pode fixar itens na área de transferência e pode apagar itens individualmente. Pressionando a tecla Windows V, você tem acesso a esse histórico. O meu histórico é um pouquinho diferente do apresentado no slide, porque é do Windows 11. Mas é bem... Ele tem a taxinha para fixar. E se eu quiser excluir só esse item, é possível. Ou, se quiser excluir todos também, é possível. Legal. Letra C. Permite armazenar apenas textos simples. Negativo. Posso armazenar texto com formatação. Posso armazenar imagens. Possui o recurso de fixar itens. Ok. E cria uma tecla de atalho. Não, não cria tecla de atalho, mas permite fixar. É destinado à transferência exclusivamente entre programas do Office. Negativo. Eu posso usar no LibreOffice, em qualquer aplicativo. É a área de transferência do Windows. O Microsoft Office também tem uma área de transferência compartilhada, própria, que permite armazenar até 24 itens. Mas aí é outro recurso. Legal?
Beleza. Professor, e esse papo de captura da área de trabalho? Aí a gente tem o print screen que captura a tela, o Alt Print Screen que captura a janela ativa, o Windows Print Screen cria um arquivo PNG na pasta de captura de telas, que é uma subpasta de imagens, e o Windows Shift S que permite uma captura livre, onde eu vou poder selecionar, por exemplo, um ícone para copiar esse ícone. Entendi. Vamos que vamos! Quais são acessórios do Windows 10? Acessórios são programas que acompanham o sistema operacional. Aí a gente tem um bloco de notas que permite a edição de textos sem formatação, o WordPad que admite texto formatado, o Paint que vai possibilitar a manipulação de imagens 2D, né, a criação de imagens utilizando figuras geométricas, formas, e a calculadora. São alguns exemplos de acessórios, programas que acompanham gratuitamente o Windows. O bloco de notas, quando ele cria arquivo, o padrão é TXT, o WordPad é RTF e Paint é PNG. Legal. Formatos de arquivo são interessantes. Vocês têm que saber que o RTF é do WordPad, TXT é o do bloco de notas. Vamos lá, vamos sabatinar. DocX é do Word. XLSX é do Excel. Zip é arquivo compactado. PDF a gente vai chamar de arquivo portável, portátil. BMP é de imagem. PNG também é de imagem. É o padrão do Paint. WMA é arquivo de áudio do Windows. WMV é arquivo de vídeo do Windows. CSV é um arquivo de texto separado por vírgulas. Um formato de arquivo ideal para exportar e importar dados entre sistemas. O Excel, por exemplo, ele pode obter dados externos de um arquivo CSV publicado em um site da internet para uma estatística, para algum tipo de processamento. Legal. Vamos para o Word. Um Microsoft Word 2016 ou superior. A gente vai começar trabalhando o quê? Efeitos. Efeitos de texto. O que é efeito taxado? O que é esse efeito taxado com CH? Ele coloca uma linha no meio da palavra. Perceba, se cair uma questão na prova amanhã, perguntando se... o Bruno Lima pode ser taxado de bonito? Ô, meu filho, não fala isso não. Se você falar isso, eu não posso taxá-lo de bonito? Fica até feio. Por quê? Porque a gente só usa o termo taxado quando algo é ruim, negativo, pejorativo. Então você pode taxá-lo de feio. Você pode taxá-lo de algo ruim, né? A ideia de taxar é sempre uma ideia negativa. Por isso, ela está associada a uma gramática errada, a um código revogado. Quando a gente pega a Constituição, ou quando a gente pega um código qualquer, aquele inciso revogado é taxado. Entendi. Existe o taxado com uma única linha no meio e o taxado duplo que coloca duas linhas no meio da palavra. O efeito sobrescrito coloca a letra pequena e acima. O efeito subscrito coloca a letra pequena e abaixo. Então aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x com 2i em cima. Se eu quiser criar um H2O, o 2 está subscrito. Se eu quiser colocar 3 ao quadrado, o 2 está sobrescrito. Legal. Todas em maiúsculo, o nome já diz. Cuidado para não confundir com versalete. Qual a diferença do versalete? Aqui, se eu te perguntar quantas letras maiúsculas eu tenho? Uma. Aqui,
Quantas letras maiúsculas eu tenho? 6. E agora? Agora eu tenho uma maiúscula e o texto está em versalete. Por quê? Porque a letra ficou com o formato da letra maiúscula. Sendo que eu tenho uma diferença no tamanho da letra maiúscula para a letra minúscula. Então, o versalete, ele faz esse efeito de caixa alta. Ele coloca tudo com o tipo de letra maiúscula. Mas ele diferencia a maiúscula da minúscula pela altura da letra, pelo tamanho. Entendi. O efeito oculto, gente, já caiu em prova. É lógico que o objetivo de ocultar é fazer com que não saia na impressão, não apareça na tela. Mas se você habilitar aquele botão mostrar tudo, que faz com que os caracteres não imprimíveis apareçam, compreenda que o texto oculto ficará pontilhado. É um indicativo de que esse texto está com efeito oculto. Ele fica com sublinhado pontilhado. Legal. Quando a gente fala em caracteres não imprimíveis, alguns caracteres são muito importantes, como os espaços, os tabs, o enter. Então aqui eu tenho o espaço, aqui eu tenho o tab, e aqui eu tenho a mudança de linha, né, que é o fim do parágrafo, o enter. Tem questão da VUNESP que coloca o seguinte, ó. Deixa eu abrir o Word para vocês verem. O examinador clica lá no botão mostrar tudo. E aí ele pergunta. Vamos colocar aqui para Vasco da Gama. Vai cair, bora! Ele pergunta, é correto afirmar que a primeira linha do texto tem 3 espaços? Aí a questão está errada. Não tem 3 espaços, tem 3 tabs e um espaço. Cada setinha é um tab, cada bolinha é um espaço. Então, aqui eu tenho 4 caracteres precedendo o Vasco da Gama. 3 tabs e um espaço. Cada vez que eu apertar o espaço, ó, é uma bolinha. Tab é uma setinha e o Enter vai colocando esse caractere que parece um pi. Entendi. Agora, trazendo um assunto que pode cair na prova, né, que é o controle de quebras de linha e de página. Nós temos o conceito de linha órfã e o conceito de linha viúva. O que é uma linha órfã? Quando você começa um texto, fica uma linhazinha sozinha no final da página e continua na outra página. Isso é muito feio. Tem gente que vai chegar aqui e vai teclar Enter para ver se essa linha desce ou passa para outra página, né? O problema disso é que amanhã depois se apaga alguma coisa, o texto começa a ficar cheio de buracos. Então, a maneira adequada de proceder para que não ocorram linhas órfãs ou linhas viúvas é marcando o controle de linhas órfãs e viúvas. Esse recurso disponível a partir do grupo parágrafo, ele vai impedir que uma linhazinha fique sozinha. Lembrem, a primeira linha no final é a órfã, a primeira linha no início é a viúva. Repete, a primeira linha no final é a órfã, a última linha no início é a viúva. Isso pode confundir, por isso o visual é importante. Comecei e ficou sozinha. Sozinha no início. A primeira linha é sozinha. É órfã. Viúva é aquela que vai ficar sozinha no final. A última linha ficou sozinha. E para a última linha ficar sozinha, ela tem que estar no início da página, né? Então, aqui eu tenho a linha órfã, aqui eu tenho a linha viúva. Legal. Fechando a parte de Microsoft Word, a gente vai lembrar os conceitos de impressão. O que pode cair aqui? Se o sujeito coloca nesse campo de páginas
se ele especifica tracinho 9, ele está imprimindo até a 9. Se ele coloca 9 tracinho, ele está imprimindo da 9 em diante. Se ele coloca 1, 3, tracinho 7 e 10, ele vai imprimir a 1, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 10. O tracinho é um até. A vírgula é um e. É o que eu estou querendo lembrar para você. Tá bom. Então, eu posso colocar o tracinho no final, ele vai até o fim. Posso colocar o tracinho no início, ele vai até aquele número. Entendi. Vamos para Excel, hein? Saindo do Word, vamos para Excel. Vamos embora. Assunto altamente propenso a aparecer amanhã. Função maior. Diferença entre a função máximo e a função maior. Se eu colocar aqui, ó, máximo de A1 até C3. O máximo retorna o maior valor. O máximo é 9. De A1 até C3, está pegando toda a matriz. Eu tenho 9 células, o maior número é o 9. Agora, se eu colocar o mínimo de A1 até C3, o mínimo é 1. Correto? Se eu escrevo a função maior, o que difere a função maior da função máxima? Presta atenção. Toda vez que você vir maior, tem que ter um intervalo. Tem que ter um intervalo que é com 2 pontos. Ponto e vírgula. Tem que ter um número indicando a posição. A posição do maior. Então esse número 5, ele não é uma coisa opcional. É obrigado a ter um número no final. E ele está indicando que você vai querer o quinto maior. Para achar o quinto maior, eu vou ter que pegar esses números e colocar em ordem. Então, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 e 1. Percebam que tinham 2 números 9. Então, eu tive que colocar 2 posições para os 2 números 9, né? Ele vai repetir. Se eu quero o quinto maior, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quinto maior é o número 6. Gabarito letra D. Toda vez que tiver maior ou menor, tem que ter a posição. A posição vai determinar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Por aí vai. Entendi. O que a VUNESP acaba cobrando? A VUNESP, ela não é tua amiga, né? Eu sou. O objetivo do examinador é sempre te pegar pelo pé. Então, olha que coisa interessante. Aqui eu tenho 9 células. Eu posso dizer que o maior de A1 até C3, ponto e vírgula 9, é igual ao menor de A1 até C3, ponto e vírgula 1, que é igual ao mínimo de A1 até C3. Vê se você concorda com isso. O nono maior, o último maior, é o menor de todos. O primeiro menor é o mesmo que o mínimo. Então aqui eu tenho 3 fórmulas que retornam o mesmo resultado, que se referem ao mesmo valor. Entendi. Vamos continuar. Gabarito então ficou letra D de delta. Vamos para a próxima. A explicação. E agora? Prefeitura de Dois Córregos. Gente, isso vai cair amanhã. Eu espero que você consiga lembrar pelo menos isso. Maior e menor, mínimo e máximo.
Toda vez que tiver maior ou menor, esse número no final indica o quê? A posição. Então ele quer o segundo menor de A1 até D3. De A1 até D3, quem é o primeiro menor? É o menos 2. Quem é o segundo menor? É o menos 1. Gabarito letra B. Como aqui eu tenho números negativos, quanto maior o módulo do número negativo, menor. Então, menos 2 é menor que o menos 1. Que é menor do que o zero. Se eu fosse colocar em ordem, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e aí vai. Entendi. Beleza. Continuando o Excel. Existem algumas funções de texto que são interessantes. Esquerda, direita e concatenar. Então, percebam, na célula 1 eu coloquei tribunal. Na célula 2 eu coloquei São Paulo. O que faz a função concatenar? Ela junta. Como é que é? Concatenar é a função que corresponde ao uso do e comercial. Então, se eu, por exemplo, crio uma tabela. Eu estou inventando aqui, hein? Botar 5 e 3. Se eu escrever A1 e comercial A2, é a mesma coisa que colocar concatenar A1 ponto e vírgula 2. E é a mesma coisa que escrever concat, só que a vantagem da concat é que ela permite usar o dois pontos. A1, 2 pontos A2. Aí o que os três resultados vão fazer? Vão me retornar 53. O que é 53? Juntou A1 com A2. Junta 5 com 3 dá quanto? 53. Então, concatenar é juntar. É unir. Entendi. Concatenar A1. Quem é A1? É tribunal. Ponto e vírgula, abre aspas, do estado de, ponto e vírgula, A2. Quando a gente teclar Enter, ficará a frase Tribunal do Estado de São Paulo. A fórmula digitada na linha 3 é igual à fórmula digitada na linha 4. A diferença é que na linha 3 a gente usou a função concatenar. E na linha 4, na célula 4, a gente usou o E comercial, o operador E comercial. Mas os resultados são equivalentes. Beleza? Legal. Agora, esquerda é a função que pega os primeiros caracteres. Quando ele coloca esquerda 5, A1 ponto e vírgula 5, ele vai pegar os 5 primeiros caracteres e vai retornar tribo. E se ele colocar direita 5, ele vai pegar os 5 últimos caracteres e vai me retornar bunal. Repete. Esquerda pega os primeiros, direita pega os últimos. A1 é a célula e 5 é a quantidade de caracteres que ele vai pegar da célula. Entendi. Muito bom. Agora, uma questão que se cair amanhã, confia em mim, que tu vai ficar feliz. A função chama-se num.charact. É o número de caracteres. É bem sugestivo, né? Num.charact, número de caracteres. Se eu coloco aqui num.charact, abre parênteses, A1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu colocar num.charact, A2, qual vai ser o resultado? Bora! Coloca aí nesse bate-papo aí para eu ver. Chegou a hora de você falar. Fala sozinho, mas fala comigo. Vamos embora. Bota nesse bate-papo aí. Qual vai ser o resultado de num.charact A2? Será que é 13? Será que é 15? Qual é o resultado? E agora? Quem achou 13? Levanta a mão.
Quem achou 13, levanta a mão e agradece, meu filho. Agradece que está aqui na aula. Podia estar fazendo outra coisa, né? Você vai contar os espaços também. Ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 letras e 2 espaços. Então, eu tenho 15 caracteres. Beleza. Isso tende a ser fácil. Contar caracteres não pode ser difícil. Agora, para fechar, num ponto carácter de A4. Percebam que, na verdade, eu coloquei até a numeração errada aqui, né? Era A2 e A3. Era da primeira linha e da segunda linha. A2 e A3. Tá bom. E agora, qual o número de caracteres de A4? Essa é um desafio. Tomara que caia. Essa aqui, tu vai torcer para cair. E eu não vou nem explicar, eu vou te dizer para decorar. Você vai olhar a data. Se nessa data você está vivo ou poderá estar vivo, a resposta é 5. Como é que é? Se você considerar que aquela data é uma data onde você pode estar vivo, uma data atual, de quando tu nasceu, usando esses limites fictícios, a resposta vai ser 5. Por quê? Porque essa data, ela corresponde a um número. E esse número corresponde à quantidade de dias desde 1º de janeiro de 1900. Será que é isso mesmo? Sei lá, eu coloquei ali um número um tanto que aleatório. Eu tenho uma noção, né? Vamos colocar aqui 26 de 11 de 2023. Quando você coloca lá igual a num.character A1, sempre vai dar 5, gente. Sempre. E aí, muitos não entendem o porquê. É porque essa data corresponde à quantidade de dias desde 1º de janeiro de 1900. 45.256. Papo de maluco. É a quantidade de dias de 1º de janeiro de 1900. Então, ó, o dia 27 de novembro vai ser 45.257. É a quantidade de dias desde 1º de janeiro de 1900. E como essa quantidade de dias ela está na faixa de dezenas de milhares, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 caracteres armazenados, que é a quantidade de dígitos do número da data. 5. O professor não entende nada. Então, relaxa. Mas se cair na prova amanhã uma questão perguntando a quantidade de caracteres de uma data, você vai me responder 5. Não é possível. 5, 5, 5, 5. Decora. Não entendi porra nenhuma, mas marco 5. Isso, meu filho. É véspera de prova. Tomara que caia isso. Vamos para a internet agora. Vamos dar uma relaxada. Vamos lá. Conceito de URL. É o endereço para buscar um recurso na rede. Todo URL começa com o quê? Protocolo ou esquema. Aqui vai ser o tal do HTTP, do HTTPS, dois pontos, barra, barra. O nome do servidor, que vai ser o domínio, estratégia.com. E aí pode surgir um caminho, o nome de um arquivo. É possível que tenha aqui aulas, Polícia Civil de São Paulo.pdf. Aí você vai ter que identificar que o HTTP é o protocolo, estratégia.com é o domínio, é o nome do computador hospedeiro. Aulas é o diretório, caminho. E o nome do arquivo é o recurso que você vai abrir propriamente dito. Legal. A URL é o endereço de um recurso na internet. Inicia com um protocolo, pode ser chamado de esquema. São muitos protocolos que podem iniciar uma URL. Os mais comuns são HTTP e HTTPS.
Estratégia.com é o domínio, que vai substituir o IP. E a estrutura de diretórios para chegar ao recurso. Legal. Ainda sobre internet, ferramentas de busca costumam ser cobradas. No Google, se você colocar um asterisco, ele representa um coringa. Eu me recordo que na última prova do TJ, eu fiz uma revisão de véspera que chegou a ser bem engraçado, né, cara? Porque caiu o mesmo exemplo praticamente na prova. E o exemplo, ele não era nem tão agradável. Quando coloquei o exemplo na aula, teve gente no aulão que ficou me olhando meio torto. Mas depois deve ter ficado feliz. Vou colocar aqui, ó. Maior asterisco do mundo. Quando eu faço uma busca desse tipo, maior asterisco do mundo, o Google, ele vai me dar resultados. Os resultados tendem a ser aqueles que as pessoas mais procuram, né? O tempo inteiro o Google está elaborando algoritmos para adivinhar, para acertar aquilo que você está querendo buscar. O asterisco representa alguma coisa, uma palavra qualquer, né? uma sequência de caracteres qualquer. Então, maior asterisco do mundo. Olha o que as pessoas mais pesquisam. Maior pênis do mundo, maior país do mundo, maior jogador do mundo, maior pitbull do mundo, maior floresta do mundo. Então, maior qualquer coisa do mundo é uma resposta válida. Tudo que está em negrito é que atendeu a resposta. Percebam que as pessoas pesquisam mais para saber qual é o maior pênis do mundo. Olha a falta do que fazer, não é? Vamos lá. E o pontinho, pontinho? Ah, o pontinho, pontinho representa um intervalo numérico. Um intervalo numérico. Você pode colocar lá. Fusca 1970, pontinho, pontinho, 1990. Aí ele vai procurar pela palavra Fusca e por qualquer número contido dentro desse intervalo. File type permite que você especifique formatos de arquivo, docx, PDF, XLSX, né, doc, PDF, XLS. Você vai especificar formatos de arquivo para ele pesquisar. E o site é usado quando você quer restringir a busca a um domínio. Por exemplo, eu quero procurar por Renato apenas nos sites do governo do estado de São Paulo. Então eu posso restringir a busca a esse domínio. Ele não vai procurar em toda a internet. Ele vai procurar apenas no governo do estado de São Paulo. E o hífen? Retira uma palavra da busca. Exclui uma palavra que você não queira que apareça vinculada à pesquisa. Então eu posso colocar Renato menos professor. Aí ele vai procurar por outro Renato, que não tem a palavra professor. Entendi. Não posso me furtar, embora acredite que você lembra e que sabe, do uso das aspas. As aspas restringem a busca a uma expressão exata. Se eu colocar Renato da Costa entre aspas, ele não vai procurar por Renato Costa. Ele só vai procurar Renato da Costa. Legal. Correio eletrônico. O que despenca em prova de correio eletrônico? Esse papo do para, CC e CCO. Lembrem que o e-mail ele tem um cabeçalho e um corpo. O campo D, o para, CC, CCO e assunto compõem um cabeçalho. O corpo vai ter a mensagem propriamente dita e pode conter anexos. Então, esse e-mail foi enviado o seguinte. Solicitante é o remetente. Engenheiro, fiscal e empresa são destinatários. Se ele perguntar quantos remetentes tem essa mensagem? 1. Quantos destinatários? 3. O para, que é o engenheiro, a cópia foi enviada para o fiscal, é cópia carbono, e a cópia carbono oculta é aquela que não está visível para os demais destinatários. Os demais destinatários não sabem que a empresa Guaratinguetá Gov.br recebeu essa mensagem. E o assunto? O assunto é para pegar o trouxa. Assunto
Você já risca logo de cara. Assunto não é destinatário. Perceba que ele coloca o endereço de e-mail no assunto e ele pede um resultado numérico. Então vai ter gente que vai esquecer e vai contar o assunto. Não conte o assunto. O usuário fiscal, ao receber o e-mail, escolheu a opção responder a todos. O fiscal, quando ele responde para o remetente. Quando ele responde para todos, ele vai responder para o remetente e para quem ele está vendo, que no caso é o engenheiro, apenas. Ele não pode responder para a empresa porque ele não está vendo o destinatário que está oculto. E ele também não vai responder para o assunto. Então ele vai responder para apenas duas pessoas. Gabarito letra B de bravo. Pessoal, isso cai? Isso não cai não, isso despenca. Vamos que vamos. Redes, VoIP. VoIP é o quê? Telefonia sobre IP. Você vai usar a rede de dados para o tráfego de voz. No Skype da vida é um exemplo de VoIP. Os telefones de VoIP nas delegacias, eles vão fazer parte da rede. E aí eles vão estar ligados com aquele cabo par trançado que é usado numa rede Ethernet, uma rede cabeada. Ethernet, então, é rede cabeada. Wi-Fi é rede sem fio. Par trançado é o nome do cabo. E RJ45 é esse conector que parece com um telefone, só que é maior, mais largo. Então, para eu trabalhar com VoIP, eu tenho que estar ligado à rede. Eu posso estar ligado à rede com cabo, Ethernet ou sem fio, Wi-Fi. 802.11 é o padrão do Wi-Fi. 802.15 é o padrão do Bluetooth. Como é que é? Caramba, para lembrar isso amanhã, hein? 802.11 é Wi-Fi. 802.15 é Bluetooth. Ok? E agora? A tecnologia VoIP vem sendo amplamente utilizada e tem como sua principal finalidade o tráfego de voz a partir da rede de dados. Então, trafegar por meio da internet sinais de voz convertidos em sinais digitais. Gabarito, letra A de alfa. Servir como meio alternativo para aplicação de jogos? Não tem a ver com VoIP. Trafegar dados referentes a cirurgias? Não. Streaming de vídeo e filmes? Também não. Streaming é o que? Netflix, Spotify. O streaming vai ser usado para fluxo contínuo de vídeo e de áudio. Trafegar exclusivamente dados referentes a operações de instruções financeiras? Não. Gabarito letra A. E agora a gente vai caminhando aí para o final da aula, lembrando os conceitos de Deep Web e Dark Web. Tudo que a gente vê a partir do Google, a gente vai considerar que está na superfície da web. Então, o Google, ele é a ponta do iceberg, olha lá. A maior parte do conteúdo da internet não está disponível para todas as pessoas. Até porque nem toda informação deve ser pública. Então, a gente tem muita informação escondida na internet. E o que a gente vai considerar como sendo da Deep Web? Informações que não estão disponíveis em ferramentas de busca. Mas, professor, pode ser que eu procure uma coisa no Google e ela não exista. É verdade. Então, seria uma definição um tanto simplista considerar que qualquer coisa que você pesquisou e não encontrou está na Deep Web. Mas é fato que o que está na Deep Web não está na superfície. Entendi. A Deep Web é uma rede que não é cliente-servidor, ela é descentralizada, uma rede anônima, privada, que trabalha com criptografia e que tem um código aberto. Existem várias redes na Deep Web. Existe a rede Tor, existe a rede Torrent. Essa rede Tor também pode ser chamada de rede Onion, da cebola. Existe a Freenet, existe a ZeroNet. Tem um monte de redes, StealthNet. Tem um monte de redezinhas que são consideradas da Deep Web. A rede Tor é uma das mais populares. Na verdade, o Tor é o navegador
para acessar essa rede cebola, essa rede Onion. Legal. O Tor é um navegador de código aberto, baseado no Firefox, também de código aberto. Vamos para a questão da Polícia Civil de São Paulo. Existe uma parte da internet considerada como uma internet invisível, também chamada de Deep Web. Assinale a afirmação correta relacionada com a Deep Web. A Deep Web tem como sinônimo a Dark Web, não existe diferença entre esses termos. Galera, a Deep Web, ela vai ter o conteúdo escondido. Tá, e daí? A Dark Web é parte da Deep Web, mas com conteúdo ilícito. Então, vou dar um exemplo. É possível que eu queira acessar um jornal pela Deep Web, porque eu sei que aquele jornal não vai ter censura, então vou ter acesso às fotos, às informações. Tem muitos países onde a censura, a ditadura impede o compartilhamento de informações. Então, o uso da Deep Web, ele pode ser legítimo quando você quer burlar uma censura, burlar uma ditadura, quando você quer divulgar informações governamentais, mas tem medo, né, de sofrer algum tipo de sanção. Então, a Deep Web, ela visa o anonimato nesse caráter de segurança para expor aquelas informações. Militares podem usar a Deep Web. A Deep Web, ela foi criada para fins legítimos. O problema é que, em um mundo completamente anárquico e sem qualquer tipo de controle, a gente está vulnerável a qualquer tipo de informação, a qualquer tipo de organização. E muitos fizeram uso dessa rede para tráfico de órgãos, tráfico de drogas, para sequestro de pessoas, para ensinar a fazer bombas, para ensinar a afiliar a grupos terroristas, Al-Qaeda, dentre outros. Então, tudo que é ilícito está na Dark Web. Eu posso dizer que a Dark Web é parte da Deep Web, mas que necessariamente é voltada para o conteúdo ilegal. Então, a Deep Web tem como sinônimo a Dark Web. Negativo, não são sinônimos. A Deep Web é acessível pelos mecanismos de busca tradicionais. De jeito nenhum. A Deep Web é uma zona da internet que pode ser detectada e acessada facilmente por qualquer motor de busca. Pelo contrário. Na Deep Web, o conteúdo invisível é sempre mais inseguro e ilegal. Não, inseguro e ilegal é na Dark Web. A maior parte das páginas presentes na Deep Web é mantida oculta no navegador de internet para proteger informações e privacidade do usuário. Gabarito letra E. Legal. E agora, no mundo da internet, mais recentemente tem vindo à tona dois termos: a Deep Web e Dark Web. É correto afirmar que os sites da Deep Web utilizam o domínio .onion? Essa letra A ela é um tanto confusa. Por quê? O domínio .onion é usado na rede Tor. A rede Tor é uma rede da Deep Web. Mas qual o entendimento? Os sites da rede Onion possuem domínio .onion e são exemplos de conteúdos da Deep Web. Onion é um exemplo da Deep Web, mas o contrário não é verdadeiro. Nem tudo que é da Deep Web é .onion. Vê se entendeu. Os sites que têm domínio .onion são da Deep Web. Mas nem tudo que é da Deep Web tem domínio .onion. Pode ser uma outra rede, Freenet, pode ser Torrent, pode ter um outro domínio. Deep Web e Dark Web são duas denominações que endereçam ao mesmo conteúdo. Não é o mesmo conteúdo. A Dark Web ela tem um conteúdo ilícito. Darknet, a Dark Web, é voltada para conteúdo ilícito. O site Silk Road tinha seu acesso por meio da Deep Web. E aí? Aqui é maldade também. O site Silk Road era um site para venda de drogas. Virou um filme. O FBI demorou um tempão para conseguir prender a galera que vendia drogas por esse site. Na Amazon Prime tem um filme, se alguém tiver interesse depois em assistir. Então, Silk Road foi um site que vendia drogas na Dark Web. Porque a venda de drogas é ilícita. Então, é acessada por meio da Dark Web.
não há navegadores que consigam acessar a Dark Web. Claro que há. O próprio Tor vai possibilitar acessar Deep Web, Dark Web. Agora é fato que nem a Deep Web nem a Dark Web têm seus sites indexados por navegadores convencionais. Então, o gabarito dessa questão ficou o quê? Letra E de eco. O conteúdo da Deep Web e da Dark Web não é indexado. Galera, com isso, a gente vai fechando a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. O meu Instagram está aqui na tela. É @prof.renatodacosta. Se você gostou da aula, tira aquele print, compartilha, me marca aí, coloca nos stories. Ajuda a divulgar meu trabalho. Segue lá nas redes sociais. Tem um canal no YouTube também com muito conteúdo. Fica o convite para que você me siga. E se tiver alguma dúvida agora, pode mandar para mim pelo Instagram que eu estou à disposição para ajudar. Beleza? Muito sucesso, uma excelente prova e conte comigo e com toda a equipe do Estratégia para correção da prova e para aquele gabarito extraoficial. Né? Nós já estamos prontos aí para atender vocês na segunda-feira com a possibilidade de recursos, com comentários acerca das questões da prova. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e sucesso amanhã. Valeu!